Curso de Programação para Web, aula 6. Eu quero dar para vocês o melhor curso. Então aqui nós vamos decidir qual vai ser o nosso caminho. A programação para Web envolve vários tipos de tecnologia. Então nós teremos que falar de JavaScript, do DOM, Document Object Model, da página HTML, dos forms e de scripts de servidor. Então nós temos muita coisa para falar. Ao final dessa aula nós temos que definir o nosso rumo. Então esse rumo vai vir naturalmente da discussão com vocês aqui. Bem, então vamos ver os vários caminhos, as várias trilhas que nós vamos ter que fazer aqui em torno da programação web. Nós vimos a linguagem base, o HTML, e a partir dele nós temos que ter vários entendimentos. Primeiro, do DOM, o modelo de objetos do documento HTML. Já que tanto as entradas quanto as saídas serão formatadas em HTML, e nós vamos ter que manipular ele dinamicamente, nós vamos ter que conhecer o DOM para, aí entra o JavaScript, acessar o DOM da página, acessar o Document Object Model do HTML, ou seja, os nodos da página e as tags, e pelo fato de que o JavaScript acrescenta funcionalidades à sua página, ele chama as scripts de servidor, das quais nós vamos falar, ele instancia e manipula os objetos de várias frameworks JS, JavaScript, que estão aí no mercado e a cada mês surge uma nova. Estou sendo bonzinho, tá? A cada mês. O novo rumo do JavaScript agora são os serviços tipo o Node.js. Excelente. Depois também nós teremos que fazer o caminho dos forms, porque os formulários é que enviam os dados para que as scripts de servidor ou funcionalidades locais façam a manipulação. Então, se esse form tiver dados para descarregar num banco, nós obrigatoriamente teremos que chamar um script de servidor que vai manipular o banco de dados. E banco de dados é ainda outro assunto a se discutir para a programação web também. Tá? Então, nós estamos num curso bem extenso. Scripts de servidor, mencionadas aqui, que o JavaScript chama, tanto via forms, formulários, ou seja, HTML, lá no submit, quanto pelo próprio Node.js. Então, essas scripts de servidor, elas geram páginas dinâmicas, com ou sem acesso a um banco de dados. E elas têm a vantagem do seguinte: o código dela não é acessível. O código HTML, o código JavaScript, dá para ver pelo fonte da página. É claro que vocês vão aplicar técnicas para esconder esse código. Tem obfuscar, que eles chamam, e também vocês vão utilizar de expedientes simples, mas que vão tornar a tarefa do hacker muito trabalhosa. Então, esses são os nossos caminhos aí para a programação web. É difícil a gente decidir qual que a gente toma, mas nós vamos começar, nós colocamos até em ordem aqui, pelo DOM, o modelo de objetos dos documentos HTML. Ora, então o que é e como funciona o DOM, que é a sigla para Document Object Model? Por que Document? Quando o HTML começou, ele apenas supria a necessidade de você colocar documentos em uma rede, no caso das redes militares, aí começou entre os militares, apenas para as pessoas acessarem documentação. Mas a primeira funcionalidade dela era que nas notas de rodapé ou nas notas no meio dos documentos, tinha links explicando aquele pedaço, um termo, um trecho, ou então apontava para uma tabela. Então, a primeira funcionalidade foram os links. Então, eles eram considerados apenas documentos, e todos escritos. Não tinha base em um banco de dados, não. Eram documentos escritos do início ao fim, com referências e links. Tá? Bem, o Document Object Model é um modelo hierárquico. Vocês vão ver pelos nós dos documentos, pelas tags, que existe uma certa hierarquia.
ou natural ou artificial. Vou explicar. Ele tem características de array de objeto. Não tem como escapar disso. Depois que veio o modelo de objetos e depois que foram aperfeiçoados os arrays, não tem como escapar disso. E esse DOM guarda os nós, ou nós vamos chamar nós, né, ou nodes, representados pelas tags HTML. Esse DOM ele é totalmente integrado aos objetos JavaScript. A engine do JavaScript é escrita já contemplando através de métodos e propriedades o DOM, para você poder manipulá-lo, fazer as páginas bem dinâmicas, né? E esse documento Object Model, ou seja, a página HTML, pode ser gerada dinamicamente por JavaScript ou através de scripts de servidor. Quando a gente fala script de servidor, seria o ASP, seria o JSP, seria o PHP, seria um C#, etc. Falando de forma bem direta, o objeto window representa o próprio navegador. Tem os métodos de acesso e tem as suas propriedades. Ele é um modelo hierárquico, um objeto de modelo hierárquico. Tem característica de array de objetos. Você vai ter vários objetos dentro dele que também tem propriedades, métodos, como é o caso do document. Ele define os métodos programáveis possíveis para o navegador. Métodos e propriedades, como eu falei. Possui as propriedades para configurar o navegador, como o tamanho, fundo de tela, as margens, o page, né, o espaçamento para as beiradas, bordas, tudo que você puder imaginar, as fontes, etc. Uma de suas propriedades é, então, o objeto document, que nós vamos estar tratando depois, ou seja, o objeto que acessa a página corrente carregada no navegador. Tá? Ele tem uma série de métodos, nós vamos olhar à medida do tempo e na medida em que a gente for precisando deles. Então, de forma também curta e grossa, o objeto document representa e possibilita acesso à página carregada pelo navegador no momento. Ele é um modelo hierárquico também, o objeto document, tem características de array de objetos, define métodos programáveis possíveis para manipular a página no navegador. E como tem métodos, tá? Além de propriedades. Mesma coisa, tá? Aqui nós entramos também em cores de fundo, bordas, se você vai sumir com uma parte do documento, se você vai abrir outra. Ele possui as propriedades para configurar a página que está no navegador. E uma de suas propriedades muito importante é o objeto style, que acessa os estilos da página corrente, como cores de fundo, cores de letra, qual que é a família da fonte que compõe as letras que estão sendo mostradas aí na janelinha do navegador. Tem uma série de estilos. E esses é que fazem os efeitos da página, fazem a página ser muito agradável. Fora os efeitos gráficos que vocês podem fazer sobre as figuras. Então, vão ter que mexer muito com o JavaScript para manipular esse DOM. Nunca se esqueçam disso. Como nós dissemos que o modelo do DOM é hierárquico, vamos mostrar no código. A parte aqui das tags head, nós já vimos, já comentamos a respeito, vamos ignorar, mas vamos sempre deixá-la aí correta, para vocês terem tudo de vocês documentado. Bem, nós temos um modelo hierárquico aqui artificial, em que nós colocamos aquela ordem ortodoxa que nós falamos em aulas anteriores, seção, div, parágrafo. É bom fazer desse jeito para ficar tudo organizado. Então aqui eu colapsei as duas seções e eu vou mostrar o que tem dentro. Tomei a liberdade de colocar títulos para aumentar um pouquinho o modelo e ele aparecer explicado lá no navegador. Como esse é um código que não acessa scripts, não faz uso da API FET e não lê banco de dados, não usa HTTP XML request, então nós vamos executar esse script simplesmente dando 2 cliques.
é a Container 6, vou colocar o link no primeiro comentário aqui. Vamos dar uma ampliada? Então aqui nós temos a exibição de tudo organizado. Seção e suas divs. Tem duas divs aqui. Outra seção e a sua div. Então aqui eu vou abrir os nós. Então section aqui é um nó. Vou abrir o primeiro. Então agora eu tenho as divs. Vou colapsar as divs para a gente ter uma melhor visão. Então a section 1 tem duas divs, essa e essa. Coloquei um título aqui da hierarquia para a gente ter a referência. No documento principal coloquei o grau H1 de header, né? Temos header de 1 até 6. Seção eu coloquei o header 2, como está aqui também. E para divs coloquei o grau 3. Assim fica tudo organizadinho. Talvez uma aqui embaixo precise também. Nós vamos conferir o código. Aqui section, nós temos aqui também um H3, porque eu não colapsei por div aqui. Por isso que ela não estava aparecendo. Então a seção 2 só tem uma div. A seção 1 tem duas divs. Agora nós temos que ver este código exibido no navegador dentro de uma ferramenta do navegador que se chama DevTools. Vou abrir aqui a conhecida ferramenta DevTools, no navegador Edge, o navegador Chrome também dispõe e o navegador Firefox também e seus parentes, né, navegadores parentes. Então vejam, da mesma forma que eu colapsei determinadas regiões aqui, né, no código, através desses maisinhos que tem aqui, ó, eu abro os parágrafos da div, eu fecho. Eu fiz a mesma coisa aqui no navegador em elementos. E é claro que eu dei um Ctrl+, para aumentar a letra aqui. Vejam, ó, eu dou Ctrl+, clicando aqui na porção elementos, né? Ele aumenta também o código para mim. Então a gente desce aqui um pouquinho, só deixa aqui o cursor do console aqui bem embaixo da tela. E no meio aqui a gente vê, ó, todas as regiões do HTML podem ser vistas no DevTools, como se fosse um debug de uma linguagem. Mas o HTML não é propriamente uma linguagem, é apenas um protocolo de determinação de configuração de exibição. Então vejam aqui, eu também abro, da mesma forma que eu abro no editor, eu abro as regiões, ó, e eu vou vendo os trechos de código correspondentes aqui ao fonte, ó, a mesma coisa. Mas aqui, esse sinalzinho já está mostrando o quê? Os nós, correto? Se ele detecta que um nó é pai dos outros, por isso que eu disse que aqui é um modelo hierárquico. O HTML é um modelo hierárquico. Onde houver uma tag no interior da outra, e os limites são entre um nome de tag aberta e um nome de barra tag, que corresponderia ao fechamento dessa tag, né? Eu tenho um modelo hierárquico aqui para mostrar para vocês. Agora vamos ver os dois objetos, o Window e Document. Com o DevTools aberto aqui, na console, vocês podem entrar aqui, ó, em elementos console ou diretamente aqui em console. O ruim é que não mostra os elementos. Então, vou deixar eles demonstrados aqui nessa janelinha, ó. Vocês podem ver mais ou menos. E aqui na console, nós vamos escrever Window com o W minúsculo. Vejam, já aparece o quê? A especificação do objeto e nós podemos abri-lo. Então, vamos ver o que tem dentro dele. Vejam, tem funções, o alert é tipo um message box das linguagens que vocês conhecem. E aqui tem uma série de funções do objeto Window, inclusive o document que nós vamos ver daqui a pouco. Tem aqui a API Fetch, nós temos uma playlist só tratando dela. E, além disso, vocês vão ver mais embaixo, ó, o próprio objeto também navegador, ó,
o Window Navigator, ele já diz o tipo do aplicativo, ó, o Edge foi tirado do Mozilla. Vamos fechar. Então vocês vão ver aqui ó, os eventos, ó, OnAbort, tem um monte de eventos. Todos esses on aqui são eventos do objeto Window. Tem várias e várias funções, ó. Print, para enviar o conteúdo da tela para a impressora. Tem prompt, que apresenta uma mensagenzinha. Tem o Request Animation Frame, que serve para jogos. Tem Resize para você refazer o tamanho da janela. Tem a tela, qual que é o tamanho dela? Veja aqui, ó, 1600 por 900. Então, pesquisem isso aqui, ó. Depois vocês dão uma olhada aqui, ó. Tem uma série de coisas. As funções CSS para estilo, né? Tem tudo que vocês puderem imaginar. Vamos logo para o Document. Document é filho de Window, então vocês têm que colocar aquela anotação de objeto, window.document. Vou completar aqui, ó. Aí dou um Enter e vocês vão se surpreender com o que aparece. Vejam. Aqui estão as tags para a gente abrir. Estão colapsadas, ó. E a gente vem abrindo. Compreenderam? E nós podemos percorrer aí essa coleção Document, mesmo aqui olhando atentamente para o objeto Document, né, que realmente é filho do Window, então é o Window Document, nós temos uma série de métodos e, entre eles, aquele que demonstra, o nosso interesse é mostrar a hierarquia, explorar os objetos filhos de Document, para vocês verem o que é. Então vejamos aqui, ó, Child Nodes, ou seja, nós filhos, nodes. Por isso que eu coloquei o termo em inglês. Vejam, nós temos uma lista de nodos. Então ele apresenta, essa primeira lista, neste nível, é só o HTML, índice 0. Então nós fazemos isto daqui, Child Nodes, índice 0. Quem que ele é? É o índice HTML, que tem filhos. Então, nós queremos chegar nos filhos dele. Então, child nodes, ponto, aí novamente. Aí a gente vai recursivamente. Novamente, ó, child nodes. Então, é uma lista de nós, o HTML, né? Child nodes 0, né? E estamos vendo os filhos dele. É head, text e body. A mesma coisa que vocês veem aqui, ó. Vejam, os filhos do HTML. Head, o body, e por que que ele apresenta aqui text? Em text estaria o quê? Né? Tem os filhos do nodo de texto. Nós vamos ver isso agora, ó. Então, nós estávamos aqui com text, então text seria o índice 1 desse ponto em que nós estamos aqui, ó. Índice 1. Text. O que temos aqui dentro? Veja, nós podemos ter child nodes dele também. Vejamos então, child nodes dele. Fica fácil completar aqui, é muito útil isso, veja. É uma lista de nodos, ó. É o que você teria de texto dentro desse nível aí do head. Agora vejamos o 2. Head é 0, texto é 1, body é 2. Então, vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui índice 2. E aí vem o que a gente interessa, que é o corpo do body. Então, agora nós podemos pegar os filhos dele. Ponto, child nodes. É hierárquico e é recursivo. A letra N tem que ser maiúsculo. Muito cuidado. E aqui está uma série de coisas, ó. Primeiro, todo nó pode ter o nome dele e texto, correto? Esse aqui não tem filhos no texto. H1, depois podemos ler também. H2, o que tem. E vejamos, texto do quê? Do nodo H1. Vejam. Aqui, ó, dados. Então ele fala, ó, quem que é o filho? Ó, é H2. Tá bom? Ele coloca apenas o new line e os tabs. Vejam que a section S1, ela também vai ter filhos. Então vejamos o índice 5. Dessa vez aqui, estão com child nodes.
Então eu coloco o índice 5 para ver a primeira section, ó, a de id S1. É dessa forma que vocês vão acessando a hierarquia. Nós vamos ensinar aqui como é que se percorre a árvore e mais detalhes do DOM na próxima aula. Então, pelo que deu a entender para vocês aí, o negócio é o seguinte: para você percorrer a página HTML em modo programa, JavaScript, obviamente, vocês precisam percorrer uma árvore de um array que é multidimensional e que nos dá todos os elementos, além dos itens, ele dá uma série de métodos para esses itens. Então, na próxima aula, nós vamos detalhar para vocês o objeto document, que é aquele em que nós trabalharemos constantemente, tanto com JavaScript quanto com as scripts de servidor. Muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final aqui da nossa aula 6, JavaScript, DOM, Forms e scripts de servidor.